Meu nome é Frei Luciano, eu venho do Brasil, mas vivo nesse momento em Portugal. Vou tentar comunicar-me em espanhol. Bom, obrigado por estarem presentes aqui. O tema que nos reúne hoje é a espiritualidade de hoje. Nós vivemos em um mundo nesse momento tão confuso, tão conflitivo, que realmente faz falta buscar algo mais além de tudo o que acontece. Vamos falar um pouco sobre isso e ao final, como disse o irmão, vamos abrir para perguntas. Bom, a palavra espiritualidade, hoje em dia, tem uma possibilidade muito grande de compreensão, desde práticas, exercícios, estados de consciência, fenômenos, situações externas. Bom, para cada um de nós, eventualmente representa algo diferente. Mas nesse momento do mundo, o que seria importante, talvez, para que pudéssemos desfrutar daquilo que já existe dentro de nós? Porque quando falamos de espiritualidade, em princípio, nossa mente, algo em nós, se dirige para uma religião, um grupo místico, um grupo ocultista, ou para práticas, ou para simplesmente exercícios. Mas há algo em comum. O que existiria de comum em toda essa busca? Bom, se nós pudermos chegar nessa inquietação saudável, seria por cansaço ou por uma aspiração de nos conhecer um pouco mais. Se nós pudéssemos observar nosso próprio processo, vamos identificar que houve momentos que buscamos isso por cansaço, por bater em tantas portas fechadas e nada encontrar, ou porque realmente temos alguma aspiração de nos conhecer um pouco mais e desde um lugar dessa busca saudável, empreendemos esse processo. Bem, e será que a pergunta quem sou eu, realmente como eu me identifico? Quando eu me observo e falo eu, de onde sai isso? Sai de minha pessoa e de algo mais além? Ou o que me acontece é realmente só a mim como pessoa ou mais além dessa pessoa em que eu me identifico? Esse ponto de partida é importante porque a partir desse lugar, dessa perspectiva de onde partimos, virá o caminho, a trajetória que nos corresponde viver. Considerando que nós, em geral, não temos uma formação de nosso ser global ou completo, como queiramos, em geral, nossa personalidade e nossos corpos, esse que vemos, são muito proeminentes e dirigem muito nossa identidade e nossa experiência. Baseamos tudo na relação desse eu com o que se passa ao nosso redor. Mas será que não há algo mais além disso? Será que em nenhum momento desconfiamos que há algo mais além do que isso, que também sou eu, que também és parte de mim? E com que frequência ou dedicação ou grau de aspiração eu me volto em direção a isso? Bem, especialmente nessa era da tecnologia, que vemos muito rapidamente como se expande, temos uma quantidade gigante de informação, muito heterogênea, de muitas frequências, de muitas vibrações. E não só
pela questão não somente pelo ativo egóico, humano e espiritual, mas também o que se diz místico e espiritual. Assim que, diariamente, se queremos, podemos encontrar centenas de impulsos, de escolas, de práticas, de promessas, de conquistas, muitas vezes, infelizmente, levianas, muito acessíveis, como que tentando pescar nossa consciência humana através de alguma recompensa, de alguma gratificação. Mas será que o que está em nosso profundo depende disso? De algo que vem de fora? E como temos cada um de nós filtrado ou discernido o que realmente corresponde a nós? Porque senão é como ir a uma espécie de self-service onde há muitas opções e saímos provando muitas coisas, mas não nos servimos daquilo que consideramos necessário para nós. E com tanta informação mística ou espiritual ou suprafísica tão heterogênea, nos parece importante localizar um pouco de onde parte essa busca, o que nos poderia ajudar a filtrar um pouco mais isso e talvez, de repente, começar a encontrar alguma resposta um pouco mais duradoura. Não somente uma gratificação imediata, mas algum tipo de prática que também é necessária. Não se nega isso, mas como sustentar o que estamos encontrando? Já temos perguntado de onde vem a origem de nossa experiência e do que vivemos? Quem ou o que organiza isso? O que organiza isso? No invisível. E temos controle sobre isso? Quando tentamos ter controle, qual foi o resultado? Mas quando nos abrimos para interagir com isso que vivemos, que experimentamos, que inclusive atraímos, qual foi o resultado disso também? Todo ser humano normal, digo normal, um ser humano simples, estamos em busca de um sentido, algo que realmente nos preencha por dentro e que possa projetar nosso movimento para a vida externa, que coincida com esse processo interior. E será que temos respostas no dia de hoje? Qual é o sentido da vida para nós? Será que tudo que já experimentamos de espiritualidade já nos nutriu, nos alimentou de alguma maneira? E é suficiente? Mas além desse processo dos corpos, que, olhem, como dizia, nós não temos uma educação básica de como somos conformados, que existe em nosso interior, por exemplo. Aqui estamos diante de corpos físicos, mas seguramente cada um de nós está sentindo algo, está pensando algo também. Mas isso não vemos. Cada um sente o seu, percebe, o utiliza, inclusive suas emoções, mas não vemos, é invisível para nossos olhos físicos. E nossa constituição, segundo o que poderíamos chamar de espiritualidade clássica, temos também corpos sutis, mais além de nossa mente, de nossas emoções, temos corpos mais elevados, mais espirituais. E o primeiro corpo mais espiritual é o que é chamado de corpo anímico, nossa alma, que é esse primeiro núcleo realmente imaterial, na quarta dimensão, que já está com nós. Não temos que fazer nenhuma prática para descobri-lo. É uma boa notícia, não?
Não, não temos que fazer um workshop para descobrir o que está dentro de nós. Quando eu escolhi esse tema, a espiritualidade de hoje, é para tentar simplificar um pouco para que nossa busca não fique dispersa ou perdida em meio de tantos elementos externos que, sem dúvidas, podem ser uma ajuda para esse ponto central, mas nem sempre ou quase nunca apontam para esse aspecto da vida interior. Então, se poderia perguntar, sim, mas onde está isso? Outra boa notícia. Não somente está dentro de nós, mas está mais próximo de nós, de cada um de nós, do que nesse momento eu de vocês. Já está dentro de nós. E como eventualmente podemos chegar a isso? Nós temos 2 palestras gravadas no canal da Editora Iridim, que se chamam Aquieta-te, parte 1 e parte 2. E ali aprofundamos um pouco tudo isso, inclusive com um exercício que vou repetir aqui hoje e incluir uma prática mais à noite, onde colaboramos nesse processo da quietude. Não na quietude de ficarmos eventualmente imóveis ou evitar contatos ou buscar um lugar de isolamento dos demais, nos apartarmos da vida, uma quietude de não buscar aquilo que não nos corresponde. É distinto, não? Tentar chegar em um lugar dentro de nós em que paramos de fazer o que não nos corresponde. Mas dizemos, sim, mas eu não sei o que eu tenho que fazer, eu concordo 100%, mas talvez concordaremos que já sabemos o que não tínhamos que fazer. E se pudermos tirar de nosso horizonte o que não precisamos fazer, imediatamente iríamos reunir nossa consciência em torno daquilo que é essencial. E a partir daí, cedo ou tarde, esse mesmo mundo interior que estamos falando viria ao nosso encontro. Porque somente não se comunica mais com nós porque não damos espaço. Estamos todo dia ciscando. No Brasil se diz ciscar, buscar em muitos lugares. Ficamos buscando muitas coisas, mas não escutamos dentro de nós o que realmente necessitamos buscar, que em princípio começa por deixar de fazer o que não nos corresponde fazer. Façam a experiência de ir reduzindo gradualmente o que realmente não seja essencial e verão emergir de nosso interior, de seu interior, um estado de consciência que olha em perspectiva, que não é somente a mente, as emoções, mas é algo que nasce de dentro e começa a olhar desde outro lugar. E desse outro lugar começa a conduzir essa busca da espiritualidade e novamente já está dentro de nós. O ponto é que não damos espaço, não dedicamos tempo. E, infelizmente, há uma forma de pensar e de compreender que algum tipo de prática espiritual vai completar esse lugar que deveria ser da nossa consciência profunda. Qualquer prática espiritual, incluída a oração, a meditação, seja o que seja, serve e muito para disciplinar nossos corpos a acostumar-se em estar em uma vibração. Se compreende meu espanhol? Sim. Obrigado, muito generosos. A criar uma condição de alinhamento para que se acostumem a se aquietar
e começar a elevar a frequência. Mas se observemos a proporção de tempo que aplicamos em uma prática e o tempo de nossa vida diária, obviamente nossa vida diária ocupa muito mais tempo, não? Portanto, por que não transformar nossa vida diária em nosso processo espiritual? Nos perguntemos isso. Por que somente ter esse momento concentrado de práticas, mas também porque se eu estou na rua, no ônibus, no metrô, fazendo o que seja do dia a dia, não posso estar com a minha consciência voltada para o que é essencial fora e observando o meu interior. De certo ponto de vista, isso corresponde a uma verdadeira liberação, porque o que chamamos de espiritualidade hoje sempre nos está convidando para algo externo, não? Para uma prática, uma nova técnica, um guru no Himalaia, alguém que vem com alguma informação nova, mas será que isso tudo realmente direciona a minha consciência para aquilo que eu tenho que saber, que é aquilo que eu sou? Será que conhecimento e informação me está levando para esse autoconhecimento? Uma pergunta, sim, mas por que eu tenho que me conhecer? Não temos aspiração de saber um pouco mais do que estamos fazendo aqui? Se temos ou não algum compromisso, tanto a nível social quanto a nível espiritual também? Sentimos realmente que nossa vida tem um sentido? Podemos afirmar se minha vida tem um sentido espiritual? Será que tudo que já tomamos contato de informações, impulsos, práticas, tantas coisas que a espiritualidade clássica brindou para a humanidade e hoje também, nos levou para algum lugar um pouco mais lúcido de autoconhecimento? Ou seguimos somente mentalmente repetindo o conhecimento, mas não nos conhecemos? E a distância entre nos conhecer e ter informação? Podemos medir essa distância? E algo, por exemplo, quando sobrevém um desafio, uma perda, uma doença, algo inesperado, algum tipo de impacto dentro de nós ou fora, como é minha relação com isso? É a de todos? Como do coletivo? Ou eu sinto que meu trabalho chamado espiritual me mantém em uma margem um pouco maior da reação? Eu consigo observar isso e dar espaço para compreender mais profundamente isso? Ou me envolvo imediatamente, mentalmente, emocionalmente e perco a perspectiva? Como dizia no princípio, existem muitas coisas que se chamam espiritualidade que em realidade são práticas, são exercícios que normalmente colaboram em muito para a disciplina dos nossos corpos e naturalmente do nosso bem-estar, sem dúvida alguma. Mas estamos buscando somente um bem-estar corporal? Ou estamos na busca de uma espiritualidade que eventualmente abra um horizonte de autoconhecimento um pouco mais profundo? O que estamos buscando, afinal? Nesse contexto, a espiritualidade, hoje, para nós, é viver uma transformação profunda, é amadurecer o discernimento e, especialmente, algo muito difícil que podemos experimentar diariamente, que é persistir. A desistência parece que se tornou
parte de um mecanismo, não? Desistam de algo que te ofereço algo em seguida, não? Não filtro, não tenho discernimento, porque há muitas opções, é como saladas, não? Tem que se provar de tudo e não tem que se transformar. Te ofereço uma prática que vem como um presente de gratificação, de um bem-estar passageiro, e quando isso termina, onde está a minha consciência? Consigo sobrelevar as provas do dia a dia, os desafios, a partir desse lugar? Então, se a espiritualidade em nossa compreensão necessita fortalecer nossa transformação profunda, colaborar com o amadurecimento do nosso discernimento, amadurecer nosso discernimento, saber isso sim, isso não, para me ajudar a não perder tempo na experiência que não me corresponderia e evitar a desistência, que é algo muito fácil, não? Desistir está aí. Há muitas opções para recomeçar, mas não recomeçar de um ponto que eu já tenha chegado eventualmente. É como uma máquina que fabrica um benefício muito rápido, mas temos que novamente cobrá-lo em um momento seguinte. Mas não é uma crítica, nem uma condenação, mas um convite para buscar algo um pouco mais sustentável, que essa busca espiritual superior chegue a um ponto em que eu me sustente em um nível, e quando eu persisto, parto disso para um outro nível e vou aprofundando até que sinta que entrei em contato com o meu mundo interior. E não somente que seja uma prática, um exercício que me promove um benefício, um resultado imediato ou não, mas que não transpassou esse limite da minha identidade corporal. Bom, e como estamos diante de nossa identidade profunda? O que nós podemos perguntar, cada um, o que sou eu diante do coletivo? Quanto a consciência coletiva tem impactado esse momento, nosso ponto de vista sobre o que é a vida, de onde viemos? Já nos perguntamos isso? E para onde estamos indo? Temos algum grau de aspiração por isso, ou estamos nesse processo do coletivo que está indo como ao vento, não? E quando falamos de espiritualidade, muitas práticas ou grupos, etc., talvez nos agarrem pela facilidade dos resultados, nos prometem muitas coisas, não? Façam isso e terão aquilo. Mas será que a espiritualidade é isso? E novamente, o que vamos encontrando em nossa vida externa está sendo bem lidado? A partir dessa prática, como está a minha consciência diante disso? Chegou uma pergunta aqui que eu vou fazer, né? A partir dessa palestra Aquieta-te, parte 2, uma pessoa perguntava o seguinte: hoje parece que não existe somente o bem e o mal, que é algo que pode ser parte de um conceito muito amplo, não? Que não vamos estudar hoje. Mas no intermédio disso parece que há algo mais, que a pessoa sente que nela identifica como não tão bom ou mal em sua concepção,
que está hoje em dia, especialmente nos últimos anos ou décadas, dificultando muito esse primeiro ponto da transformação. E aqui um ponto importante, que é o que chamamos de caos. Os que somos um pouco mais antigos, podemos perceber que entre o bem e o não tão bem, ou mal e não tão mal, em nossa concepção, em algum momento, circulava um pouco mais. Havia um pouco mais de possibilidade de transformação. Mas nesse tempo tão complexo que vivemos, ingressou um outro elemento, que é o elemento do caos. E parece que a tarefa do caos é dificultar que o bem, na concepção de cada um do bem, possa tocar o mal, na compreensão de cada um do mal, e ajudar a transformar-se, a repolarizar-se. Se acompanha? Mas, quando o caos, na condição que se criou no planeta, parece que tudo se transformou, obviamente caótico, onde a transformação está muito mais difícil, como se houvesse entre esses dois polos do que seja bom ou não tão bom, esse algo que cria continuamente dissociação. Coincidem com isso em algum grau? Então, é um tempo bastante complexo, que não somente temos o que sabemos que é bom para nós outros, o que é bom para a vida, o que definitivamente é destrutivo ou mal, como queiramos chamar, mas no intermédio observamos um caos, algo confuso, algo extremamente disperso e dissociativo. E por que estamos mencionando isso nesse contexto? Porque a espiritualidade nesse momento poderia talvez nos elevar em consciência para olhar esse caos desde outro lugar. Porque esse caos atua principalmente no plano mental, no plano emocional para baixo. Quando vamos nesse processo de transformação, discernimento e persistência, buscando algo mais profundo, nossa consciência é elevada e começamos a contatar o que se conhece como mundo intuitivo. E é um nível que já está dentro de nós, recordando a boa notícia. Mas, em geral, não dedicamos a isso tempo, paciência, inclusive, para tentar compreender qual é a linguagem desse mundo intuitivo conosco. Como é essa linguagem, esse linguagem simbólico conosco? E para já caminhar um pouco para o fim da palestra, vamos falar do sonho, ou do sono, no momento do sono, à noite, ou durante o dia, no momento em que dormimos, no momento em que nos deitamos e que nos damos o espaço e a oportunidade não somente de descansar fisicamente, senão que dar esse momento, e também estamos vivos, não? Uma importância distinta. O ponto é que com essa agitação que vivemos, as telas, os impulsos e tudo isso, em geral, migramos para esse momento do sono ou da noite. Muitos impulsos que não sabemos de onde vieram, qual é o seu objetivo conosco, e fica uma espécie de caos em nossa consciência. Sabemos isso, não? Mas temos que discernir. Vamos a dar atenção a essa busca dentro de nós,
Ou vamos seguir buscando algo nas telas e quando desligamos, nos perguntemos, bem, e o que ficou conosco? De tudo o que vimos no dia de hoje, o que ficou conosco realmente? E de tudo isso, o que faz parte de minha busca? O que faz parte do meu caminho verdadeiro? O que isso está construindo em meu interior, afinal? Para que serviu tudo isso? Não estou recomendando ninguém a não olhar a tecnologia. Eu a olho. Mas temos que discernir e dar a proporção que isso tem e tentar recordar um sentido de vida. Isso está me levando a um sentido de vida? Em uma palestra anterior, eu falei de uma prática muito simples que pode ser feita não somente à noite, mas a qualquer momento. Mas se fazemos no meio dessa confusão de impulsos, eventualmente não vamos ligar a um certo ponto, não vamos absorver o que isso poderia nos brindar, que é o seguinte. Quando se aproxima esse momento, pode ser a siesta, ou estamos em um ônibus, num metrô, ou vamos a viajar, ou aqui. Em um momento, fechamos nossos olhos e observemos em nossa tela mental, em nosso interior, que cor emerge, ou que cores emergem. Na espiritualidade clássica, uma dessas linhas de antroposofia, sabe-se que as cores são como uma espécie de aglutinação do que se chama de fogo do espaço. As cores não são físicas. A origem da cor é no plano astral, que por sua vez é como a cristalização do que se conhece esotericamente como fogo do espaço. Analogamente, nas plantas, as resinas são essa condensação desse fogo do espaço que vão criando esse material ígneo que logo aglutina aromas, propriedades. Por isso vem desde um lugar suprafísico. E a cor também é parte desse processo. E no caso humano, de nossa constituição, nosso corpo astral, que está muito contaminado com as emoções humanas muito baixas, as reações muito humanas e baixas, ele tem um lugar dentro de si que são os sentimentos superiores. Então, dentro de nós, no corpo astral, temos um lugar que é o lugar dos sentimentos superiores. E quando fazemos eventualmente ou nos abrimos, se queremos, não? Antes de dormir, de nos deitar, observar nossa tela mental, que color que espontaneamente, não que vamos dirigir o processo, que espontaneamente que cor emerge, se apresenta diante de nós, nessa tela mental, vamos sentir que isso nos coloca imediatamente em um lugar de observação. E ao sair do processo cerebral de controle e migrar para um lugar de observação, imediatamente abrimos nosso campo interno para viver uma experiência onírica, se disse onírica também, onírica, um pouco mais construtiva e eventualmente não tão misturada com os elementos do coletivo. Então, se fecho meus olhos à noite, durante a siesta, um momento que seja, tento muito espontaneamente observar se emerge na minha tela alguma cor ou mais de uma cor.
E se acompanha isso alguma forma, algumas formas, se é mais uma cor, ou como essas duas cores estão se comunicando, são dois círculos, é uma cor difusa e um retângulo, é uma linha e uma esfera, acompanham? Não existe um padrão, existe a prática em si. Mas eu falo de prática, hoje está falando de prática, sim. A prática nos ajuda a contatar nosso mundo interior. Bem, se vamos persistindo nesse tipo de exercício, que é muito simples, vamos observar que não somente começamos a descobrir esse lugar de perspectiva dentro de nós, como também se expande isso que chamamos de sentimento superior. Nosso mecanismo de entrar em contato com a realidade circundante se expande também. Naturalmente, vamos ver se persistimos com esse tipo de oferta antes da noite, ou durante a sesta, o que seja, com essa relação com o que se passa em tudo, não é tão reativa, mas tem um sentimento de compreensão, de compaixão, de mais escuta do que reação, com esse simples exercício. E o segundo exercício que também podemos viver nesse momento da noite, tudo para proporcionar a noite onde nossa consciência profunda pode estar menos condicionada do plano astral, do plano mental, das ideias, dos impulsos, dos argumentos, dos conceitos, e um pouco mais rapidamente ir refugiar-se em um lugar mais profundo. Se acompanha? É o seguinte. Observamos quando estamos um pouco mais desligados de impulsos externos, se algum verbo emerge em nossa consciência. Um verbo representa uma ação, não? Um verbo é uma alavanca para uma ação. E temos que ter muito cuidado para não mentalmente gerar artificialmente isso. Ficamos receptivos e, bom, há algo em minha consciência que vai emergir espontaneamente. Isso, que importância teria isso espiritualmente? Primeiro, uma possibilidade de neutralizar uma ansiedade que nossa consciência tem de fazer algo. Então, por exemplo, estamos nesse exercício e emerge o verbo compreender. Se vem espontaneamente, talvez seja uma chave que temos que compreender mais. Acompanhe o exercício. Se vem o verbo discernir, o mesmo. O amar. Ou sentir. E por outro lado, eventualmente, quando emerge algum verbo que nos causa alguma inquietação, talvez não filtremos pelo lugar, pela lente da inquietude. Talvez seja a nossa consciência nos recordando de algo. Por algum movimento do dia, ou vivemos um dia muito crítico, por exemplo, criticando, julgando. De repente emerge o verbo compreender e não o verbo julgar.
E, por último, eventualmente também emerge algum tipo de ação através de algum verbo que é justo que temos que soltar para que nossa consciência profunda possa ingressar no sonho profundo, ir para um nível mais desconhecido, menos condicionado por alguma ação ou que fizemos muito durante esse dia ou que deixamos de fazer e que era importante. Para ambos caminhos, não, são apenas dois caminhos entre tantos, o momento prévio a dormir. Seria bom se pudéssemos ter um papel, uma caneta e anotar, não? Ou no momento, ou ao dia seguinte. Bom, ontem eu me deitei, me surgiu o laranja, depois veio o azul e depois dormi. Não me lembro mais. No outro dia, novamente, vi uma esfera prateada ou um azul degradê e vamos anotando. E tudo isso é para abrir um caminho de uma relação com o nosso interior. Porque, sabem, muitas vezes por dia temos muitas indicações que vêm através da vida simbólica, das cores, dos números. Bom, eu olho o relógio e está ali 20 e 20. Ou na placa de um carro, não? 14, 14, AA. Talvez a vida está se comunicando conosco. Por mais que eu vá no Google e coloque 2020 significado, alguma pessoa seguramente já colocou algo sobre isso. Mas para mim, nesse momento, o que é o 2020? Há muitos que dizem, sempre que olho o relógio está sempre 13:13. O que pode querer dizer? Porque essa vida profunda, o que chamamos de espiritualidade, está ávida de entrar em contato conosco, com nossa parte humana, mas não, eventualmente, temos dado a isso o tempo, a atenção que poderíamos dar. E realmente, diariamente, perdemos, realmente, acreditem nisso, dezenas de ocasiões de descobrir um pouco mais o que somos, o que estamos fazendo aqui, porque são como dedos, não? Apontando 13:13 e sempre onde eu olho há uma rosa e vou ali em um prédio e há aquele número, o nome X me aparece muitas vezes por dia, ou sonho sempre com algo que se repete, há um símbolo aí. Essa vida interior, essa espiritualidade está tentando se comunicar comigo. Bom, é um tema muito amplo. Vamos escutar agora se alguém tem alguma pergunta. Se querem também podem enviar depois a pergunta. O endereço do e-mail é para perguntas. O e-mail é freiluciano.perguntas@erdim.org. E também nas palestras que são transmitidas a cada 15 dias via canal da editora Erdim, também se podem fazer perguntas no chat e vamos anotando para que na próxima palestra considerá-las. Sim. Bom, algum dos presentes gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, perguntar alguma coisa? Sempre com o motivo desse crescimento interior. Olá, obrigado pela palestra, Frei Luciano. Minha pergunta seria sobre o caos que falaste antes. Queria saber sua opinião sobre se
acreditas que o caos poderia ser provocado pelos demônios que estão no mundo e que poderia haver uma espécie de batalha aqui entre o caos e a ordem, seja a ordem característica do ser humano e o caos característico desses demônios que não tem ordem nem para criar um corpo. Obrigado pela pergunta, muito importante. Bom, de alguma maneira nós sabemos em nosso profundo que há uma ordem, que há algo que conduz tudo. Chamemos como queiramos. Deus, universo, consciência única, como queiramos. É como se algo mais próximo de nossa experiência em primeira pessoa. Mas intuitivamente sabemos que isso existe. Como você se chama? Alberto. Sabemos que isso existe, de alguma maneira. E não somente sabemos internamente que isso existe, senão que nossos corpos materiais experimentam que isso existe, através do ritmo, da ordem, do equilíbrio. Todas nossas funções existem dentro de uma ordem, sobre o qual não temos controle, verdade? Não podemos controlar o batimento cardíaco, por exemplo. Então, seguramente, como bem afirmaste, o planeta vive sim uma verdadeira batalha. Seria praticamente uma outra palestra falar o que existe no planeta. Em outras palestras que estão nesse mesmo canal, já falei um pouco sobre isso. Nós chamamos o que você chamou de demônios de forças involutivas. De uma maneira um pouco gráfica, vamos ver o seguinte. Em algum momento da criação fomos criados, fizemos ou estamos transitando nesse chamado arco involutivo, que saímos da imaterialidade da consciência única, ou Deus, como queira, ingressamos no arco descendente de individualização. Acompanha até aqui? Nesse processo, vamos experimentando a distância dessa visão da unidade e vamos nos caracterizando por um indivíduo não dissociado, mas separado dessa consciência da unidade. E o planeta também experimenta isso, não somente a humanidade. Nosso planeta está em um momento no qual chegou no ponto máximo de sua materialidade e está começando a transição para o que chamamos de caminho do retorno, ou o arco ascendente. Mas nesse processo da materialidade, nós como humanos não somente experimentamos tudo isso como consciência, mas também as partículas do universo experimentaram também esse processo de dissociarem-se dessa consciência única. Portanto, essas partículas que chamamos de involutivas não têm a visão de que são parte de uma unidade. Repito, as partículas, assim como algo em nós, não temos consciência de tudo, não? Que somos parte de um tudo, de uma ordem, para usar a palavra que você utilizou. Então, a batalha, voltando a seu termo, ao termo que utilizaste, é que muitos seres humanos e muitas forças demoníacas, inclusive, são parte desse arco descendente que não tem consciência que são parte de Deus, ou parte de um todo, parte da criação, ou parte dessa ordem. Então existe definitivamente uma batalha. Experimentamos isso, não diria diariamente, diria a cada respiração. Porque nossa matéria física, etérica, astral e mental está conformada por partículas que de tudo não têm consciência que são parte de algo mais amplo. Me explico? Bom, como resolver isso? Não sei se existe uma solução individual.
existe sim, dentro do processo da integridade interior. E o que é isso? Eu tentar alinhar e integrar ao máximo meus níveis internos e corporais, porque a partir da quarta dimensão, ou do meu nível intuitivo, eu começo a ter outra consciência dessa totalidade a que faço parte. Se acompanha? Realmente essa batalha é palpável, né? E se está utilizando muito da tecnologia para plasmar esse caos. Portanto, Alberto, eu creio que, em minha compreensão, existem duas perspectivas sobre o tema do caos. Uma, essa que é parte da criação, estamos numa transição desse caos para um caminho de retorno para essa unidade, e a outra perspectiva, consciências negativas e involutivas que realmente existem, são chamadas tecnicamente de asuras, inclusive, manipulam todas as consciências que não estão em contato com seu mundo interior e são manipuladas para nutrir e alimentar a cadeia do caos. Por isso, a atenção, me acompanha, sobre o tema do coletivo. Porque o coletivo está girando, não sabe de onde partiu o impulso, para onde está indo, está girando, se desgastando especialmente, né? E a boa notícia é que a espiritualidade de hoje, na minha compreensão, nos alinha e nos vitaliza para esse reencontro interno que nos dará uma força para não apartar negativamente com o sentimento de eu sou melhor que isso. Não é por isso, não é por aí, senão para criar um espaço de unidade interior, a partir de onde vou olhar esse caos, mas não vou me envolver com ele, e tampouco me deixar levar por ele. Eu vou aportar o positivo que possa, o tamanho que possa, como esse momento, por exemplo, né? Em onde todos estamos aportando com nossa receptividade para algo evolutivo, não somente quem está falando. Mas seguramente que sim, existe muita manipulação e como dizia o Mestre Jesus, muitos lobos em pele de cordeiros. Infelizmente, inclusive, em ambientes que se chamam espirituais, que como o desespero é tão grande, a obscuridade é tão esparramada e tão fácil, isso ingressa justamente pela gratificação também espiritual. O alívio, eu vou te aliviar do teu sofrimento. Às vezes meu espírito está me trazendo um sofrimento para que eu possa aprender algo. Sofrimento pode ser uma interpretação, não? Quantos de nós já experimentamos o que se chama de sofrimento e hoje podemos afirmar, sem isso eu não seria o que sou hoje. Seria igual que quase todos. Estaria aí caminhando um pouco quase moribundo. Olha, Alberto, esse tema é muito profundo, mas eu acredito que pude contribuir para alguma reflexão. E agora eu vou fazer uma pergunta sobre sua pergunta. E como não ser manipulado, não? Como não ser manipulado? É uma pergunta. Eu estou perguntando, eu estou usando tua pergunta para fazer outra pergunta. Claro, mas como não deixar de ser manipulado? Isso que eu dizia. Sim, mas eu perguntei e vou te ajudar na reflexão. Como não nos deixar manipular? Temos que buscar esse lugar dentro de nós. Por isso a espiritualidade é simples. Porque se vamos para esse lugar mais além de nossa mente concreta e mais além de nossa identidade pessoal somente, e realmente despertamos em algum grau de que somos parte de algo mais amplo,
que não somente meus interesses importam, mas também os do planeta, os dos reinos da natureza, os da criação também importam, seguramente vou me elevar desse nível e a manipulação não chegará a me tocar, porque algo dentro de mim está vigiante. Até aqui, está entrando uma linha amarela e esse é meu interior, não o permita. Mas se não estamos nessa busca e nessa intensidade, por isso a transformação, o discernimento e a persistência. Se não direcionamos esse assunto para esse lugar dentro de nós, repito, mas então temos que abrir mão de tudo o demais das práticas? Não, não estou falando disso. Tudo o que colabora para essa busca interior deve ser feito, claro, não? Mas o essencial é, no meu interior está essa fortaleza que irá colocar em um lugar e irá afinar minha percepção da frequência e quando ingressa em outra frequência, imediatamente faço assim. Você já foi a algum concerto ao vivo? Alguma banda? Algum concerto de música? Quando algo começa a desafinar, o maestro fala violino ou violão, violoncelo, um pouco mais, está desafinado. Essa afinação, essa sensibilidade é o que a espiritualidade hoje nos deveria levar. Esse ponto de sensibilidade realmente não nos permitir ser manipulados ou ingressar na coordenada do caos. Que o pior que pode nos passar ao nos envolver com esse caos é perder a possibilidade que aquilo dentro de nós que ainda não transformamos, por tantos motivos, sim, existe um caminho de transformação e o bem pode tocar esse lugar também. Mas se estamos nessa coordenada de caos, é como que emerge um desânimo. A pessoa começa a fazer assim como desistindo. Essa é a armadilha que não deveríamos cair hoje, o desânimo. Qual outra pergunta? Muito bem. Aí quando termina... Frei Luciano. Uma coisa muito sensível está também enquadrada no que respondeste. Sobre a verdade e a mentira. Essa dualidade tão marcada, tão exageradamente marcada, que temos hoje na sociedade e que às vezes é tão difícil e tão fácil de cair na mentira, na não verdade, seria isso. Bom, são palavras muito gigantes, não? A palavra verdade e a palavra realidade são muito grandes. E eu não me atreveria a dizer o que é verdade e o que é realidade. O que sim existe é o que é verdade para mim. Qual é minha referência de realidade? Algo temporário, ou seja, que passa, que desfruto, inclusive, ou que sofro, inclusive, ou uma verdade mais profunda que estou buscando, como, por exemplo, quem sou eu? Qual o seu nome? Soledad. Bom, Soledad. Lindo nome. Em português, solidão. Esse lugar dentro de nós, não? De solidão. Bom, Soledad. Se estamos dirigindo nossa consciência para essa busca profunda, sempre vamos poder discernir o que é verdade para nós, porque, olha, seria muito injusto, não? Dizer que para você uma coisa é mentira, não é boa, não é verdade, somente porque não é para mim. Vamos dar um exemplo de dia a dia, em termos de terapêuticas ou medicina. Eu não vou ao médico porque sou terapeuta. Não acredito na medicina alopática. Mas pode ser bom para outros, não? Ou não? Portanto,
Essa afinação de nossa vibração, de nossa sensibilidade interior, nos leva a organizar tudo aquilo que é realidade para nós, tudo que é verdade para nós, e dirijo essas pequenas verdades da minha vida para em busca da verdade com V maiúscula, mas com muito cuidado para não criar espaços de fanatismo, que é outra armadilha. Somente porque é verdade para mim tem que ser para todos. Sem dúvida que existe um lugar nessa criação, algo muito misterioso, que deve ser verdade para todos, um princípio único para todos nós. Mas enquanto um ser humano, temos que afinar muito o discernimento para dizer, bom, o que é, o que não é. Novamente, Soledad. Porque se eu transfiro ou projeto para o outro o que é verdade para mim, estou arriscando de criar um filtro de limitação de experiência para o outro baseado na minha perspectiva. Se acompanha? E é uma interferência quase injusta. O outro tem suas necessidades que eu não conheço. Se eu mal conheço minhas necessidades profundas, quanto menos conhecerei a necessidade do outro. Acredito que pesquei tua pergunta. Vamos ver. Se não for, você me fale. Talvez nessa experiência do sono à noite, você se pergunte, bom, me mostre. Estás falando com teu interior, hein? Não com outra pessoa. Me mostre, me dê um sinal. Qual é o meu próximo passo? O que é verdade para mim nesse momento? O que tenho que tomar como real e experimentar nesse momento? Você vai se surpreender. Porque, olha, essa é a armadilha que o mundo tenta nos confundir, de que a resposta virá de fora. Quando fazemos ou damos um pequeno passo na direção de nosso mundo interior, este mundo interior que já está dentro de nós nesse exato momento, dá 10 passos em nossa direção. Somente está aguardando nosso interesse por isso, entende? Se você se pergunte para você mesmo, bom, o que é verdade e realidade para mim nesse momento? Se você se dirigir realmente para teu mundo interior, para a tua alma, para teus níveis profundos, cedo ou tarde, você começará a ter a resposta. Mas se cai na armadilha de perguntar fora, te chegarão muitas respostas, seguramente quase nenhuma vai coincidir com essa vontade ou com o que Alberto falava para a tua vida. Está dentro de ti. E depois que consolides o que é verdadeiro para você, talvez vá recordar o que falamos hoje do bem, do mal e desse caos, que vai tentar de tudo para que não vivas todo o bem que está em teu coração. Mas abrindo esse espaço dentro de ti, para essa harmonia, para essa ordem, para esse quase cerimonial de dar espaço e atenção para a tua consciência profunda, inevitavelmente você chegará onde tens que chegar. E depois você vai me contar. Mas se algum dia experimentar isso, é como alguém que está num quarto escuro, como se diz em espanhol,
tateando a janela e um dia descobre que estava em um quarto escuro da experiência humana, egóica, somente, e de repente se abre uma janela, assim, com um horizonte, que é o teu mundo interior. Essa é a verdadeira espiritualidade, teu mundo interior, e não experiências fenomênicas, eventualmente conhecimentos. Tudo é um caminho, mas se não leva para um ponto dentro de você, o caos vai te engolir. Bom, qual outra pergunta? Daqui se veem os balões, né? Então, Frei, minha pergunta é: em realidade, o trabalho permanente e constante seria estar atentos a que tudo o que nos distrai desde fora é recordar que somos parte dessa unidade, dessa criação, e que em realidade tudo é, mas nós temos que estar conscientes permanentemente de que somos parte disso e sair do que realmente nos distrai, não? Acredito que tudo o que nos distrai tem muita força com o propósito de nos apartar desse ideal de que somos parte dessa criação, não? Realmente, quando deixamos de fazer o que não temos que fazer, só isso já libera muito nossa consciência para muitas coisas. E para que coisas? Para esse espaço criativo e virgem que existe em nossa consciência nesse exato momento. Não tem que comprar na loja, está disponível nesse exato momento, e onde se projetará nosso mundo interior. Mas para isso temos que eleger prioridades. Quero conhecer-me profundamente realmente do que sou parte e o que tenho que aportar humana e espiritualmente, ou se estou com a curiosidade, não? A curiosidade também tem magnetismo, temos que ter muita atenção com a curiosidade. Já foi alguma vez a um supermercado comprar alguma coisa e saiu com o carrinho cheio? Todos, não? Não, vou só comprar água e sai com 3 sacolas. Ou seja, entende, Alberto, não podemos brincar com a evolução, brincar com esse caos. Há muita manipulação, mas deixando de fazer o que não temos que fazer, começamos a dar um espaço em nossa consciência, inclusive nossa aura, como se diz, e à noite, para começar a descobrir muitas coisas que já estão disponíveis, mas como dizia, não damos espaço. Ao invés de buscar em meu interior e também no exterior o que venha a colaborar com esse processo também. O que vai preencher esse espaço de sentido de vida. Vou buscar na rede social, não vou encontrar nunca, vai ser muito difícil. Não somente não vou encontrar, como a energia da rede, que não é somente a informação, é o que circula. Somente a rede em si já circula muita coisa que já nos contamina de por si. Novamente, não é um convite a não usar, é discernir. Mas para discernir, eu tenho que eleger prioridades. E olhem, isso é tão, para usar a linguagem que Alberto utilizou, diabólico, que nos prende, não? Você quer sair e não consegue? Quando você vê, parece que está fazendo isso quase que automaticamente. Temos que tomar muito cuidado. Em certos momentos, usar a energia da vontade. Pronto, desligado. Que é como quebrar, como até aqui foi.
E a armadilha que caímos é pensamos que não podemos nos desconectar. Pensamos que desde aí é que virá a luz que estamos buscando. Você quer falar algo, Imaculada? Brincar em espanhol é outra coisa. Rogar. Brincar es bromear. Brincar, porque brincar em espanhol é outra palavra, quer dizer saltar. Bom, irmãos, é isso. Nesse canal da Ardinha Editora há muitas palestras com muito conteúdo, mas tentem, façam a experiência com as cores, com o tema do verbo, simples assim. Começamos a dar a nosso interior um espaço para que fale conosco. Senão, isso fica nos observando de longe, nós aqui como que nos debatendo, né? Em muitas coisas que realmente não estão conduzindo nossa consciência para nosso verdadeiro sentido de vida. Bom, que tenham um lindo fim de semana. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima ocasião. Boa noite.